Boa noite. Eu me chamo Vanúzia. Atualmente moro em Fortaleza, que fica no Ceará, mas sou natural de Cariré, também situado no mesmo estado. E o relato que contarei aconteceu com a minha mãe e com minha avó, há mais de 50 anos atrás. Ela sempre nos contava desse ocorrido, que nos deixava muito apavoradas, principalmente nas noites com lua cheia, já que esse caso ocorreu durante uma. Mas primeiro contaria um pequeno caso de meu esposo, que também viu um bicho desse perto de onde estava trabalhando. O meu esposo era ajudante de pedreiro e ficou de guarda em uma obra que tinha num bairro próximo do nosso. Lá ele só tinha um 38 para se defender e o andar de cima da casa que lhe servia como guarita. Nisso ele vigiou bem a obra nas primeiras noites, e depois que colocaram os portões e portas, ele ia lá somente para checar se não haviam arrombado, já que o bairro era bem perigoso, e logo depois vinha para casa dormir. Os horários em que ele ia checar as portas e portões eram às 11 da noite e também às 3 da manhã, sempre armado com seu revólver e atento com uma lanterna. Porém, uma certa noite meu esposo não retornou para casa. Eu fiquei muito preocupada e com vontade de ir lá, saber o que tinha acontecido com ele. Mas como era uma área perigosa em que a gente morava, o melhor que fiz foi ficar em casa. E só quando estava amanhecendo que meu esposo voltou para casa. Ele estava assustado e trêmulo. Não falou uma palavra naquela manhã. Só tomou seu café e logo retornou para o trabalho, que era como ajudante de pedreiro na obra. E só meio-dia, quando voltou para almoçar, que ele nos contou do bicho que viu. Vanúzia, eu acho que vi um lobisomem. Sabe a história que sua mãe sempre nos conta? Pois é, acho que o bicho que tinha lá perto da obra era igual do que sua mãe viu. Eu já via saindo trancando os portões da obra, e quando estava na garagem para abrir o portão de saída, eu vi uma cabeça enorme do lado de fora. Como a luz do poste estava contra aquilo, ficou escuro e não deu para ver direito. Pensei até que fosse a cabeça de uma vaca pelo tamanho descomunal. Então fui me aproximando para sair da casa, mas quando cheguei perto, notei que aquela cabeça não era de vaca, me parecia mais com a de um cachorro. Assim que o bicho estranho me viu, ele se pôs de pé atrás da parede e continuou a me observar. As minhas pernas pesaram na mesma hora e demorei um tempo para me mexer. Mas assim que consegui, fui o mais rápido para dentro da obra e o bicho continuou lá fora de pé. Tranquei tudo quanto era de porta e fui para dentro de um dos quartos e lá fiquei até o dia clarear. Vanúzia, ele era muito maior do que eu. Disse o meu esposo. Ele não é de mentir e nem de ter medo, mas aquilo fez despertar algo que ele não tinha. Pois depois desse ocorrido, meu marido começou a pagar um amigo seu para ir lá todas as noites com ele. E foi assim até que a obra estivesse terminada. Isso foi em 1998, em Calcaia, outra cidade em que morei e que conheci o Márcio, o meu esposo. A minha mãe, que na época ainda era viva, novamente comentou do seu ocorrido, que passou junto de sua mãe. Ela nos disse: isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. Eu só tinha 12 anos, mas já fazia trabalho que adulto faz. Nasci no interior de Cariré, que na época só tinha algumas poucas casas. Próximo da nossa tinha a da minha tia, dos meus avós e de alguns conhecidos. Era uma afastada da outra, e para se chegar na casa de cada um, era uma caminhada boa de 10 ou 20 minutos. E lá não tinha essa de moleza não. Todo mundo trabalhava duro na roça. A gente plantava milho, feijão, mandioca e melancia. Era muita fartura durante a época de inverno, mas depois que as chuvas iam embora, tudo secava e só nos restava arrumar outro meio de viver. O meu pai criava galinhas e minha mãe fazia tranças e chapéus de palha. Eu, como era a mais velha de 6 irmãos, ajudava ela todos os dias. A nossa labuta era a seguinte: o meu tio pegava as folhas de carnaúba
e deixava secando no sol a tarde inteira. E lá pelas 3 ou 4 da tarde, nós íamos até a casa dele para riscar palha e fazer as coisas junto com minha tia, já que ela também fazia tranças e chapéus. E sempre antes do anoitecer a gente voltava para casa, pois a minha mãe tinha que fazer a janta de meu pai. E assim a vida ia seguindo, até aquela noite de outubro em que vimos um lobisomem. Logo de tarde atrasamos nossa ida até a casa de nossa tia, pois meus pais haviam saído para vender os chapéus e tranças que tínhamos feito durante toda a semana. E ao chegar, minha mãe ainda foi preparar a janta de meu pai. Quando saímos de casa já estava totalmente escuro, mas mesmo assim fomos até lá, pois tínhamos que pegar as palhas e também riscar algumas outras. Na ida foi muito tranquilo. O burro que tínhamos nos levou como sempre fez. O caminho estava muito bonito, já que era uma noite de lua cheia e dava para ver bem a região. Só quem vive ou já viveu no sertão sabe como é bonito o luar de lá. Chegamos na Mentia e ficamos numa prosa boa por um tempo. Riscamos algumas palhas e colocamos tudo em cima do burro e pegamos o caminho de volta para nossa casa. E estava tudo indo bem. Eu com sono fui dormindo em cima do burro, enquanto a minha mãe guiava ele com uma vara. Mas em dado momento do caminho, o nosso burro parou e começou a relinchar sem parar. Com um susto acordei atordoada e perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. E ela só olhava lá para frente do caminho. Eu também olhei e notei alguma coisa se mexendo entre os galhos secos de uma moita. E não demorou muito, uma coisa da altura de um bezerro saiu se rastejando de lá. Aquilo estava com a cabeça baixada, bufando e roncando. O bicho era muito grande, saiu daquela mata e foi para o outro lado da estrada, e ficou meio que esperando a gente passar. Nisso a minha mãe pegou o burro e nós começamos a voltar para a casa da minha tia, que não dava nem 3 minutos de caminhada. Da sua casa ela nos avistou voltando e logo perguntou o que tinha acontecido. A minha mãe, muito apavorada, foi logo dizendo que tinha um lobisomem na estrada. E meu tio, quando escutou ela falando aquilo, pegou sua espingarda e foi para a estrada tentar pegar o bicho. Mas assim que ele chegou lá, o lobisomem já tinha ido embora. Com muito medo, seguimos de volta para casa pelo mesmo caminho, mas agora sob a escolta do meu tio, que não tirava o olho da mata. E só assim chegamos sã e salvas em casa. Ficamos preocupadas com a segurança de meu tio, mas como ele era um homem bruto do sertão, foi sozinho pelo caminho com sua espingarda em mãos, e não viu o bicho de jeito nenhum. Depois daquele encontro, a minha mãe nunca mais se atreveu a sair de noite de casa, e se ela fosse sair, era acompanhada de nosso pai, já que o lobisomem foi muito esperto naquele dia, pois tentou atacar 2 mulheres indefesas, e não um homem armado. A minha mãe contava esse relato pra gente quando a lua estava cheia. Nos dizia que em hipótese nenhuma uma mulher deve andar sozinha tarde da noite, já que o lobisomem ataca mais as vítimas femininas do que as masculinas, pois segundo ela, eles preferem estar na vantagem do que estar de igual para igual. Digamos que tenham preferências por presas fáceis. Bom, Deus tem a minha mãe que agora está no céu. Eu nunca vi um bicho desse e espero nunca ver na minha vida.